assunto agora a gente traz para a Larissa Rodrigues, que traz avanços ou não, né? Freios naquele projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. A Larissa Rodrigues traz um bastidor saboroso para a gente de uma reunião ontem do presidente da Câmara dos Deputados com representantes da oposição. Chegaram para o presidente Hugo Mota e disseram, e aí, tudo bem, né? Ficou no meio do caminho aquela situação, os líderes não quiseram avançar. E quando é que o senhor vai votar o projeto da anistia? E aí o presidente Hugo Mota, segundo a sua apuração, Luísa, teria colocado um fator interessante, um elemento, o Supremo Tribunal Federal nessa discussão, dizendo que Mota, segundo relatos, aguarda um texto moderado também do Progressistas. Temos duas pontas de apuração aqui, Larissa, me explica. Primeiro, um em que o presidente Hugo Mota teria ponderado a necessidade de uma proposta que passe pelo aval dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma costura que até então acontecia nos bastidores e que a gente sabe foi jogada ali para o Senado Federal na pessoa do presidente Davi Alcolumbre. O texto a gente não sabe, ainda não viu, mas sabemos que tem aí o dedo do ex-presidente Rodrigo Pacheco. E tem outra coisa que é a anistia, que foi paralisada na Câmara dos Deputados. Sobre esse texto, tem até uma outra versão, né, Larissa, que foi apresentada depois de levada ao conhecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro ao presidente Hugo Mota. Mas diante disso tudo, importante é que ele falou, tem que ter também a consulta ao Supremo Tribunal Federal. Qual foi a reação da oposição diante desse freio de Hugo Mota? Tainá, a gente vem acompanhando esse assunto, né, de que primeiro acreditava-se que não ia ter assinaturas suficientes para tentar acelerar a tramitação, teve assinaturas, mas Hugo Mota tem mantido ali no cantinho, na gaveta, esse texto da anistia. O que a gente tem agora de novo e que é muito interessante é que o presidente da Câmara ontem, e foi uma reunião de líderes como um todo, viu, Tainá, ali naquela conversa, normalmente eles têm às quintas-feiras a reunião de líderes, mas como ficou a semana passada praticamente sem trabalhos, com muita gente fora aqui de Brasília, Hugo Mota preferiu ter essa conversa ontem para pautar o que seria nessa semana agora prioridade de fato. Mas que mais uma vez o PL veio falar, olha, a gente quer a nossa prioridade, número 1 é a questão da anistia. E que Hugo Mota foi mais direto dessa vez. Olha, gente, não dá para colocar, para aprovar esse texto que o PL já apresentou, porque de imediato o STF vai colocar ali o carimbo de inconstitucional. Então, vocês querem tanto aprovar um texto, me tragam um texto que seja mais moderado. Cadê um texto? Então vamos construir um texto conjunto para poder fazer passar ali pelo STF. E que de imediato ali o próprio líder do PP, o doutor Luizinho, disse: boa ideia, vamos fazer um texto em consenso? Sócines, traz pra gente um texto em consenso, posso ajudar a costurar aqui, daqui a pouco a Débora também tem mais informações sobre isso. E aí, no fim das contas, o que foi lido dessa conversa dos líderes com o Hugo Mota? Eu ouvi gente da oposição e também gente, né, da base do governo para ver o que eles entenderam. O que se escuta é que pela primeira vez o Hugo Mota foi mais direto porque tem sentido que a oposição não está largando esse assunto e não vai largar tão cedo. Uma segunda apuração que vem ali da base, que o Hugo Mota esclarece que não vai se indispor com o Supremo Tribunal Federal de jeito nenhum. Que ele até poderia pautar esse texto para agradar a oposição, ou até porque, enquanto presidente da Câmara, ele acaba sendo obrigado a pautar projetos de diversas linhas ali, tanto da base quanto da oposição, bolsonarista ou lulista, mas que ele não tem essa intenção de pautar para não ter problemas lá na frente. E o segundo passo seria entrando o PP mais nessa discussão. Porque até então a gente tinha o PL, apesar de ter assinatura de diversos partidos, ou melhor, diversos deputados, porque bancadas mesmo não queriam ir, né, a favor desse texto, mas que agora o PP se posiciona pelo líder do PP dentro da Câmara dos Deputados, dizendo que pode colaborar com esse texto. Então, a gente vê pequenos passos diante dessa discussão, com o Hugo Mota sendo mais direto, mas que, por outro lado, de maneira nenhuma vai se indispor. Dentro do PL, ainda continua uma gritaria de que eles já refizeram esse texto e que não há por que mexer novamente, mas que o Hugo Mota coloca ali a linha, a régua. Se não vier um outro texto, eu não pauto esse. Se vocês querem tanto debater o assunto, me tragam um texto mais moderado. Tudo isso conversado ontem nessa reunião de líderes que parece que foi animada, viu, Tainá?